Pessoal, antes de iniciarmos, vocês receberam o arquivo do coordenador de curso com o link das salas de aula do Classroom? Encaminhou hoje para vocês pelo grupo da turma, não? Não, o link das salas de aulas virtuais do Classroom. Não, né? Então já vou disponibilizar aqui o código da minha sala. Vocês já utilizaram o Classroom? Quem não utilizou pode baixar o aplicativo do Classroom no celular, no smartphone, ou acessar classroom.google.com ou um ou outro. Tá? Aí ao entrar no Classroom você vem na opção de adicionar, né, participar da turma. Tem um maisinho do lado direito aqui. Aí vocês colocam o código da turma, que é esse aqui. Gravando essa aula de hoje, porque como a turma ainda não está completa, então depois eu disponibilizo a gravação de hoje no Classroom. Então por isso eu vou falar mais próximo do notebook por causa da captação de áudio, tá? Mas se tiver alguma dúvida podem me chamar, por favor. Bom, nós iniciamos na semana passada, né? Como tinham pouquíssimos alunos matriculados, tinham só 5 no sistema, vieram 6 pessoas. Então eu fiz uma breve apresentação, tá, com todos os colegas da turma. Não vou fazer isso hoje, vou esperar a turma encher mais, que aí depois a gente faz uma rodada de apresentação aí com os novos que chegarem, tá? Mas o meu nome é Alessandro Carneiro Ribeiro, eu sou professor da área de informática aqui do Instituto, desde 2014. Atualmente também estou na direção de ensino do campus, tá? Então qualquer coisa que vocês precisarem com relação ao curso, com relação ao Instituto como um todo, eu estou à disposição. Vai ter um momento aí que a equipe vai passar em todas as salas para fazer as devidas apresentações, né? Eu também vou passar em todas as salas, mas já antecipo aqui um pouco a minha apresentação. Então essa disciplina é a disciplina de Algoritmo e Estruturas de Dados 1, tá? É uma disciplina de introdução à programação. Então nós vamos começar a entender como que funciona o processo de desenvolvimento de um programa, de um software, de um sistema, tá? É uma disciplina básica do curso, tá? Então vocês não vão sair daqui programando em uma linguagem de programação. É uma disciplina introdutória, onde nós vamos entender quais são os passos necessários para se criar um programa aplicando em uma linguagem de programação. A linguagem de programação que nós vamos utilizar, que é a linguagem C, tá? É uma linguagem hoje em dia pouco utilizada no ambiente comercial, né? Ela é mais utilizada no ambiente industrial e também no ambiente acadêmico. Por ser uma linguagem muito rígida quanto às suas regras, à sua sintaxe, então é uma linguagem que eu gosto de trabalhar nos anos iniciais, porque cria, né, no programador, no aluno que está aprendendo, né, já o hábito de seguir todas as regras da linguagem de programação. Porque grande parte das linguagens de programação tem suas regras próprias e se você infringir alguma regra, o seu programa não vai funcionar da forma correta. Então essa é uma linguagem de programação que eu gosto de utilizar na primeira disciplina, em Algoritmo e Estrutura de Dados 1, tá? Justamente por isso. Então eu vou estar fazendo a apresentação do plano de ensino na aula de hoje e também faremos uma pequena avaliação diagnóstica só para ter ideia do perfil da turma, tá ok? Então essa é uma disciplina de 120 aulas, tá? Então no semestre nós vamos ter 120 aulas da disciplina de AEDS 1, onde 40 aulas, né, tem aí uma previsão de serem teóricas e 80 aulas mais voltada para a parte prática. Então nós vamos vamos trabalhar mais com a prática do que com a teoria, tá? Pode ser que exista aí uma pequena variação, tá? Nós vamos contar aqui se são 40 teóricas e 80 práticas mesmo. Isso vai depender muito do desenvolvimento de vocês, tá? Em alguns momentos nós vamos estar em sala de aula, em outros momentos nós vamos estar no laboratório de informática, tá? Caso alguém tenha notebook e prefira trabalhar no notebook, o software que nós vamos utilizar são todos gratuitos e eu vou disponibilizar aqui no Classroom
a instalação para vocês fazerem download e instalarem no computador de vocês, ok? A ementa da disciplina, né? O que nós vamos trabalhar na disciplina? Então, introdução à lógica e solução de problemas, conceitos básicos de algoritmos, tipos de dados, variáveis, constantes, expressões, identificadores, entrada e saída de dados, operadores, estruturas de controle de repetição, vetores e matrizes, funções, construção de algoritmos em uma linguagem de programação e noções de recursividade, registros e ponteiros. Esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar nessa ementa proposta para a disciplina de algoritmos e estruturas de dados 1. Então, mesmo que só no final que aparece a opção de construir algoritmo em linguagem de programação, durante todas as fases da disciplina, nós já vamos aplicar e utilizar uma linguagem de programação. No caso aqui, a linguagem de programação C. Objetivo geral da disciplina: compreender o funcionamento dos algoritmos na solução de problemas computacionais. Tá? Nós vamos ver que algoritmo existe para tudo nessa vida. Tudo que você precisa seguir uma sequência de passos pode ser considerado um algoritmo. Então você pode ter algoritmos não computacionais, como também pode ter algoritmos computacionais, que é o foco da nossa disciplina, já que vocês vão desenvolver algoritmos, né, utilizando computadores, né, apresentando soluções aí através de uma ferramenta computacional. Objetivos específicos: analisar e resolver problemas computacionais, formular soluções estruturadas em linguagem de programação, elaborar algoritmos estruturados para a solução de problemas e resolver problemas utilizando uma linguagem de programação estruturada. Então são vários paradigmas de linguagem de programação. Nessa disciplina nós vamos utilizar uma linguagem de programação estruturada. No decorrer do curso vocês vão ver lá as linguagens orientadas a objetos, mas o foco da disciplina vai ser em uma linguagem estruturada. Tá? Não repare a formatação não, porque esse aqui é exportado do sistema, então ele muda a formatação toda. Tá? No sistema vocês vão visualizar o documento bonitinho. Conteúdo programático, então, introdução à solução de problemas. Essa semana nós vamos trabalhar com esses dois tópicos. E algoritmos, né? Definição, utilização, representação e linguagem algorítmica, construção de algoritmos, programação em linguagem C, conceitos básicos de variáveis, identificadores, palavras reservadas, tipos de dados, expressões e alguns programas básicos em linguagem C. Formato de um programa em linguagem C, comandos básicos, estruturas de decisão, estruturas de repetição, estruturas de dados, que envolvem vetores e matrizes, structures, né, que são os registros que está citado lá na ementa da disciplina. Aqui em linguagem C nós trabalhamos com structures. Funções recursivas e ponteiros. É o conteúdo que nós vamos trabalhar no decorrer do semestre. O curso, então, será desenvolvido por aulas expositivas dialogadas e em vídeos gravados e hospedados no YouTube. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia ofertando o ensino remoto, então, alguns dos materiais que foram desenvolvidos durante esse período, eu vou utilizá-los também no decorrer da disciplina, na medida que for necessário, né? Planejamento de solução de problemas, oficinas de criação de algoritmos, projetos de algoritmos, apresentação de trabalhos em grupo ou individuais, jogos interativos, né, com o uso do Kahoot ou Plickers. Já utilizaram essas duas ferramentas? Kahoot? Não? Plickers? Né? É bem bacana, principalmente nas avaliações. Tem gente que não gosta muito não, né? Mas algumas atividades nós vamos desenvolver utilizando essas duas ferramentas. Plantões semanais para alunos com dificuldades por meio do WhatsApp, Google Meet ou encontros presenciais, conforme a necessidade. Então, tendo necessidade, pessoal, tendo dificuldade com a disciplina, entre em contato comigo, marque um horário para atendimento, seja remoto ou presencial, tá? Eu vou propor a contratação de um monitor para a disciplina. Então, o monitor também vai ter alguns atendimentos, alguns horários de atendimento para vocês, porém esses horários são fora do horário de aula, né? Já que nós não vamos interromper a aula para fazer atendimento de monitoria. Então,
é importante que vocês tomem essa iniciativa de entrar em contato e solicitar atendimento. Atendimento por meio de monitoria durante as aulas ou em plantões em horários alternativos. Tá? Caso o monitor selecionado não tenha aula, né, durante o curso dele, da grade dele, nos horários em que vocês estão tendo aula de algoritmos, ele pode também participar da aula e ajudar no desenvolvimento da aula. Tá? Uso da sala virtual do Google Classroom para divulgação de materiais, entregas de trabalhos e a aplicação de avaliações online. Então, a minha ideia é não trabalhar com material impresso. Todo material que eu vou disponibilizar para você vai ser através do Google Classroom. E boa parte das avaliações e trabalhos vocês vão fazer entrega através do Classroom. Tá? Tem avaliações individuais sem consulta que serão aplicadas dentro da própria sala de aula ou dentro do laboratório. E outras vocês vão fazer, desenvolver e entregar através do Google Classroom. Material didático, quadro e pincel, livros indicados na bibliografia do curso, laboratório de informática, equipamento multimídia e ferramentas computacionais, computador, câmera e microfone, caso nós tenhamos aí a necessidade de transmitir alguma aula online. Tá? Como eu falei na semana passada, né, nós retornamos com todas as aulas presenciais, todas as aulas são desenvolvidas no formato presencial, à exceção de alguns professores que ainda estão amparados pela Instrução Normativa 90, que garante que aquele servidor do governo federal que tem alguma comorbidade, ele pode permanecer em trabalho remoto. Tá? Então, esses casos, né, alguns professores permanecem em trabalho remoto, porém, as aulas desses professores serão transmitidas na própria sala de aula. Então, aqui vocês vão assistir a aula do professor que estiver transmitindo da casa dele. Ou, caso tenhamos que suspender as aulas temporariamente, né, nós automaticamente já transferiremos as aulas para o modelo remoto, né, seguindo o mesmo horário de aula, seguindo a mesma rotina do presencial, porém vocês tendo aula de casa. Tá? Então, por isso que a gente pediu para que os professores todos criassem as salas de aula do Classroom para poder manter todo o conteúdo disponível online e, caso necessário, já iniciemos aí de forma automática o ensino remoto. Critérios de avaliação. O desempenho dos estudantes será avaliado constantemente nos seguintes aspectos: capacidade de argumentação, compreensão, análise, síntese e apresentação de ideias na solução de problemas, interesse, participação e assiduidade durante as aulas síncronas, né, que são as aulas presenciais agora, envolvimento e compromisso com as leituras e demais trabalhos propostos, cumprimento de prazos e tarefas. Prazos, né, é um item muito importante para que vocês cumpram e não sejam penalizados por isso. No nosso regulamento discente, os trabalhos entregues fora do prazo, o professor pode atribuir, né, uma nota inferior a 70% da nota total daquela atividade. Eu faço de tudo para não aplicar essa regra, tá? Então, o que for necessário para ampliar os prazos de entrega, a gente negocia, a gente conversa, tá? Mas se for estipulado o prazo, por favor, tentem cumpri-lo, porque pode ocorrer uma penalização quanto à correção das avaliações. Instrumentos de avaliação serão distribuídos, então, 100 pontos no semestre, onde nós teremos avaliações individuais sem consulta com 50%, ou seja, 50 pontos são destinados para avaliações individuais sem consulta. Normalmente são 2 instrumentos avaliativos que que eu costumo utilizar, né? Então, 2 provas de 25 pontos ou uma prova de 20 e uma de 30 pontos, tá? Varia muito conforme a quantidade de conteúdo que vai ser empregado em cada instrumento. Então, normalmente são 2 provas individuais sem consulta e escrita, né? Utilizando caneta ou lápis. Não costumo passar avaliação individual em computador, tá? Com desenvolvimento de programas, por causa dos problemas que podem ocorrer. Pois não? Tem agarrado na salinha ali? Não, tranquilo, fica à vontade. Tá joia? Porque quando a gente está programando, muitas vezes a gente quebra ali uma regra da linguagem e o programa não roda, né? Então você acaba gastando muito tempo para resolver um problema
isso pode te prejudicar no restante da prova, né? Não vai ser uma questão apenas para a prova. Então, eu não costumo aplicar a prova prática justamente por isso, né? Eu não vou ajudar durante o desenvolvimento da prova, então pode ser que você deixe de fazer outras questões porque ficou faltando um ponto e vírgula no programa que você não conseguiu identificar. Então, todas as provas individuais sem consultas da disciplina de algoritmos são no formato de prova escrita, tá? Em sala de aula. Trabalhos práticos, 20% da nota, então vamos desenvolver alguns trabalhos aí que vai envolver realmente um trabalho grande por parte do aluno, tá? E lista de exercícios, que são mais comuns, né, da gente utilizar. Praticamente todo conteúdo novo tem uma lista de exercícios que aborda aquele conteúdo, onde você vai desenvolver vários algoritmos, vários programas para resolver os problemas, né? E participação, os dois somam aí 30% da pontuação. Então, 50% de prova, 20% de trabalho prático. Normalmente são 2 trabalhos práticos que depende aí de um tempo maior de dedicação. E lista de exercícios e participação, que a lista de exercício é um tanto. Nem costumo contar, não. Cada conteúdo novo tem uma lista de exercícios para que vocês façam. Recuperação, no caso da graduação, só existe um tipo de recuperação, que é a recuperação final, né? Ou também chamado de exames finais. Aquele aluno que não atingir 60% da nota distribuída no semestre tem direito a fazer a recuperação final. Então tem um período específico no calendário acadêmico onde é aplicada a recuperação final, ou também chamado de exames finais, tá? Aí fica a critério do professor o número de instrumentos a serem aplicados. Eu costumo passar uma avaliação apenas, tá? A bibliografia básica e complementar indicada no projeto do curso de vocês, tá? Eu não costumo seguir sequência de livro, tá? Como algoritmos, né? Vai pegar um pouquinho de vários conhecimentos aí, de vários autores, né? Então eu costumo montar a minha própria sequência, sempre com a parte teórica e a aplicação em linguagem C. Então nós não vamos pegar um livro de linguagem C e estudar o livro todo. Não. Eu vou utilizar da linguagem C aquilo que é necessário para que vocês aprendam a construção de algoritmos. Né? O objetivo da disciplina é aprender a escrever algoritmos, a construir algoritmos. A linguagem C é uma ferramenta que nós vamos utilizar para poder desenvolver esses algoritmos e resolver problemas computacionais. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Vou fazer só uma chamada agora que a sala está mais cheia. Então vamos começar a entender um pouco, primeiro sobre solução de problemas, de um modo geral, e depois a gente vai trabalhar com um pouco já de algoritmos, tá? Essa primeira parte de introdução à solução de problemas, provavelmente a gente vai ver toda na aula de hoje. A parte de algoritmos, se o tempo for curto para a gente iniciar, eu deixo para iniciar na nossa próxima aula de quarta-feira, ok? Então, que estratégia você usa para solucionar problemas? Já pensaram nisso? Tem um problema para resolver. Qual que é a estratégia que eu vou utilizar para resolver um determinado problema? Essa apresentação eu vou disponibilizar no Classroom, tá? Então não preocupe em anotar o conteúdo da apresentação, podem anotar, né, para facilitar para você, só algo a complementar com o que está lá. E aí? Depende do problema, né? Ou qualquer problema a gente pode resolver utilizando a mesma estratégia? Varia, né? Os mais simples, como comer ou respirar, nós já resolvemos instintivamente, quase sem pensar. Né? Estou comendo, não estou pensando, estou mastigando, 1, 2, 3. Tem gente que conta, né? Quantas vezes está mastigando.
Eu não cheguei a esse ponto, não. Mas problemas complexos precisam de uma abordagem mais sistemática para você definir, né, e chegar aí a uma solução deste problema. Então, existem, principalmente em problemas computacionais, né, problemas de lógica, na qual você vai criar um algoritmo para resolver esse problema, existe aí uma proposta de sequência de passos que você pode seguir para poder resolver os problemas, né, voltados aí para a lógica de programação principalmente. Então, a primeira coisa é entender o problema. Eu só consigo resolver um problema se eu entendi qual que é o problema. Né? Lá na matemática, quantas questões a gente pega para resolver, né? Principalmente vestibular. Vocês não passaram pelo vestibular aqui, né? Mas já podem ter passado por algum processo seletivo anterior. Né? E muitas vezes tem um enunciado e se você não entender aquele enunciado, você não vai chegar nunca a uma resposta. Né? Não, ou pode chegar a uma resposta incorreta, né, se você não compreendeu bem o problema. Então, a primeira coisa é entender o problema, entender o enunciado e tirar de lá todas as informações necessárias para a solução do problema. Eu tinha um professor que falava, enunciado grande é questão fácil, porque tem muita informação que pode ser retirada para poder resolver aquela questão, para poder resolver aquele problema. E na maioria das vezes, durante a disciplina de algoritmos e estruturas de dados 1, nós vamos trabalhar com questões, né, com enunciados que vão relatar ali um determinado problema de um usuário. E você vai ter que propor uma solução, desenvolver um algoritmo que vá resolver aquele problema. Não é simplesmente aplicar em uma fórmula matemática e dizer qual que é o resultado. Já que em algoritmos nós dependemos das entradas dos dados do usuário para poder apresentar para ele uma informação, um resultado, conforme as entradas que foram apresentadas. Então, não é simplesmente aplicar uma fórmula. Eu preciso fazer com que o programa de computador, o algoritmo que eu vou resolver, apresente a solução para o usuário sem a minha intervenção. Então, o usuário vai utilizar o programa e, a partir daí, extrair informação, né, extrair os resultados esperados, conforme a sua interação com aquele programa. Então, entender o enunciado é primordial para que você resolva um determinado problema. Seguinte, elaborar uma estratégia de resolução. Então, entendi o problema, tá? Qual estratégia que eu vou utilizar para resolver este problema? Normalmente a gente utiliza uma estratégia que você já utilizou para poder resolver um problema parecido. Tá? Nós vamos ver aqui algumas questões, alguns exemplos gerais, onde muitas vezes uma estratégia utilizada para resolver um determinado problema pode servir de base, pode servir de experiência, né, para você resolver um outro problema parecido. Então, entendi o problema, vou elaborar uma estratégia de solução. Em seguida, eu vou executar essa estratégia, né, realmente executar a estratégia, desenvolver o programa, definir aquela sequência de passos para poder verificar se essa estratégia realmente chegou à solução do problema ou não. E para saber se chegou ou não na solução do problema, nós vamos revisar o resultado. Revisar é verificar se o resultado produzido está realmente de acordo, né, com o resultado esperado pelo usuário, no caso dos algoritmos. Então, compreender o problema, elaborar uma estratégia, executar a estratégia e revisar os resultados. Então pode parecer um pouco abstrato, mas esteja certo que a nossa mente realiza frequentemente muitas dessas análises, mesmo que inconscientemente. Toda vez que você pega um problema parecido com o que você já vivenciou, automaticamente você já consegue executar uma estratégia, né, que já foi utilizada anteriormente. Então, para ilustrar o que eu estou falando aqui, eu trouxe aqui um pequeno problema, né, que diz o seguinte: os músicos, 3 músicos, João, Antônio e Francisco, tocam guitarra, bateria e baixo. Contudo, não se sabe quem toca o quê. Já viram esse? Já? Aí não tem graça não. Quem toca o quê? Sabe-se que o Antônio não é o baixista, que João ensaia com o guitarrista às quintas e que o baixista ensaia sempre sozinho às terças.
Você consegue dizer quem toca cada um dos instrumentos? Já de cara? Sem conhecer o problema previamente, já conseguiu identificar quem toca o quê? Então vamos lá, entendemos o problema, né? Pelo menos o enunciado aqui, creio que todos tenham entendido, mas vamos detalhar um pouquinho desse enunciado aqui. Nessa etapa, então, devemos deixar claras as condições do problema, tais como: existem 3 pessoas e 3 instrumentos. Cada pessoa toca um instrumento diferente. Temos que descobrir qual instrumento cada pessoa toca. E existem 3 frases informativas que podem levar à solução. Isso aqui foi extraído daquele enunciado. Estão entendendo o enunciado? Vamos pensar agora numa estratégia para a resolução desse problema. Precisamos buscar a solução de maneira que ela possa ser testada, ou seja, eu posso conferir depois se o resultado obtido está realmente atendendo às especificações do enunciado. Se você já fez algum problema similar, essa estratégia já surge naturalmente. Uma estratégia possível é concluir quem toca cada instrumento por eliminação, ou seja, analisando as frases informativas do enunciado, eliminando as alternativas que não são possíveis. Então são 3 instrumentos, 3 pessoas: guitarra, bateria e baixo, João, Antônio e Francisco. Então, com base nas frases informativas que existem no enunciado, nós vamos por eliminação, definindo aqui quem não toca cada instrumento, até chegar à solução, que é saber exatamente quem toca qual instrumento. Então vamos executar a estratégia com base nessa estratégia que foi proposta, por eliminação. Então, nessa etapa, realizamos os passos definidos na estratégia, ou seja, analisar as frases informativas para preencher a tabela. Vamos começar a preenchê-la com base na afirmação: Antônio não é o baixista. Então, Antônio não toca baixo. Podemos assinalar na tabela, então, na coluna Antônio e na linha do baixo, que ele não toca esse instrumento. Já na segunda afirmação, tem que ser analisado em conjunto com a terceira. Veja bem, João ensaia com o guitarrista às quintas. O baixista ensaia sozinho às terças. Ora, se João ensaia com o guitarrista, logo não ensaia sozinho. Portanto, ele também não é o baixista. Assim, podemos acrescentar na tabela mais o não. E por consequência, por eliminação, o que sobrou para ser o baixista é o Francisco. Por eliminação, não é João nem Antônio, o baixista. Então descobrimos que Francisco é o baixista, e com isso também descobrimos que o mesmo Francisco não é guitarrista e nem baterista. Certo? Tranquilo? Simples, né? Então fica dessa forma. Analisando agora somente a segunda afirmação, João ensaia com o guitarrista às quintas, podemos concluir que João não é o guitarrista, se ele ensaia com o guitarrista. E ao assinalar isso na tabela, descobrimos quem é o guitarrista. Então o guitarrista é o Antônio. Agora, por eliminação, podemos concluir que o baterista é o João, pois ele não toca guitarra e nem baixo. Além disso, podemos assinalar que Antônio não toca bateria. Então, com isso, nós chegamos à solução desse problema e vamos para a revisão. O que é a revisão nesse caso? É verificar se, afirmando que João toca bateria, Antônio toca guitarra e Francisco toca baixo, nós não estamos infringindo nenhuma das regras que foram definidas no enunciado, nenhuma das afirmativas que estão presentes no enunciado. Pergunto: existe alguma infração das afirmativas que foram apresentadas? Realmente o João pode ser baterista? Realmente o Antônio pode ser o guitarrista? Realmente o Francisco pode ser o baixista? Então essa é uma solução aplicada para este problema. Simples?
Vamos ver se a gente consegue fazer a próxima? Aí fica para vocês. André, Renata, César, Jane e Ozzy pediram 5 pizzas, um para cada um. Cada pizza continha 3 sabores. Os 5 sabores disponíveis na pizzaria eram pimentão, milho, cebola, calabresa e palmito. O único sabor em comum nos pedidos de André e César foi palmito. O único sabor em comum nos pedidos de Jane e Ozzy foi a calabresa. O único sabor em comum nos pedidos de Renata e César foi milho. O único sabor em comum nos pedidos de Renata e Jane foi pimentão. Então a gente precisa saber quais são os sabores de cada uma das pizzas. É um pouco parecido com o problema anterior, né? Então a gente pode chegar à solução por eliminação, com base nas afirmativas que estão presentes no enunciado. Então nós conseguimos identificar aí qual que é o sabor, né, de algumas das pizzas, de algumas das pessoas, e por aí, por eliminação, nós podemos chegar à conclusão de quais são os 3 sabores de cada uma das pizzas. Então, a estratégia pode ser parecida com a do problema anterior. Montamos aqui, então, um pequeno quadro, onde temos as pessoas nas colunas e os sabores nas linhas, e aqui vamos marcar sim ou não para cada sabor da pizza de cada uma das pessoas. Certo? Então, podem fazer? Depois a gente confere. Podemos? Resolver? Vamos lá então. Já vou direto para as afirmativas aqui, tá? O único sabor em comum nos pedidos de André e César foi palmito. Então André pediu pizza de palmito. Vou utilizar aqui o S e o N, tá? O S para sim e o N para não. André pediu palmito e César pediu palmito. O único sabor em comum nos pedidos de Jane e Ozzy foi calabresa. Então Jane pediu calabresa e Ozzy também pediu calabresa. O único sabor em comum nos pedidos de Renata e César foi milho. Então Renata pediu milho e César também pediu milho. Olha só. Aqui nós temos André e César que pediram palmito, o único sabor em comum. Nós temos Renata e César que pediram milho, o único sabor em comum. Então, logicamente, se César tem milho, André não pode ter milho, né? Então André não para milho. Certo? Se Renata tem milho e o único sabor em comum entre Renata e César foi milho, César também tem palmito. Então, Renata não pode ter palmito. Certo? Concorda comigo? Se discordar, falem por favor, tá? O único sabor, já foi Jane e Ozzy, Renata e César, milho. O único sabor em comum nos pedidos de Renata e Jane foi pimentão. Então, Renata tem pimentão, Jane tem pimentão. Se Renata tem pimentão, César pode ter pimentão? Não. Então César não pode ter pimentão. Certo? Se Jane tem pimentão e o único sabor em comum entre Jane e Ozzy foi calabresa, Ozzy não pode ter calabresa. Certo? Ou, desculpa, pimentão. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Então Ozzy não pode ter pimentão. E aí? Então, Renata não pode ter calabresa. Então, Renata não tem calabresa. E aí? Então, aqui nós já sabemos que Renata tem que ter
cebola. Se cada pizza tem 3 sabores, então o único sabor que sobrou para Renata foi cebola. Se Renata tem cebola, quem não pode ter cebola? César não pode ter. Quem mais? Renata e Jane foi pimentão. Então Jane também não pode ter cebola, porque o único sabor em comum entre Renata e Jane foi pimentão. Então Jane também não pode ter cebola. E aí? Só sobrou um para César, né? Que foi calabresa. Então César tem calabresa. Então quem não pode ter calabresa? André não pode ter calabresa. Alguém mais não pode ter calabresa por causa do César? Renata já não tem. E André também não pode ter. E agora? Dá para fechar o André? Porque só sobrou 2 sabores possíveis, aí tem que escolher mais 2 sabores para ele. Então, com certeza, André tem cebola e tem pimentão. Se André tem cebola, quem não pode ter cebola? César já não tem. Alguém mais pode não ter? Não, né? Com o André é só ele. E agora? Bugou? Jane não pode ter milho por quê? Renata tem milho, né? E o único sabor em comum entre Renata e Jane foi pimentão. Então Jane não pode ter pimentão. Então o próximo sabor, o último sabor de Jane é palmito. Ozzy não pode ter palmito. E agora fecha do Ozzy. Ozzy tem milho e tem calabresa. Agora nós temos que revisar, né? Se essa solução realmente resolve esse problema ou não. Então vamos lá para as nossas afirmativas. O único sabor em comum nos pedidos de André e César foi palmito? Sim. André e César. O único sabor em comum entre um e o outro é palmito? Sim. O único sabor em comum nos pedidos de Jane e Ozzy foi calabresa? Jane e Ozzy. É o único em comum? Sim. O único sabor em comum nos pedidos de Renata e César foi milho? Sim. E o único sabor em comum nos pedidos de Renata e Jane foi pimentão? Sim. Renata, pimentão, Jane, pimentão, único sabor em comum. Então, essa solução resolve o problema. Quem tinha conseguido essa solução? Levanta a mão, por favor. Beleza. Voltando aqui para outra tela. Mudar a tela da gravação. Eita, confusão, cada hora um trem. Próximo. Esse é um pouco diferente desses 2 primeiros problemas, né? Provavelmente a estratégia que nós utilizamos não vai funcionar bem para esse aqui, mas vocês vão elaborar aí. Na floresta, a hiena mente às segundas, terças e quartas-feiras. A onça mente às quintas, sextas e sábados. Nos dias em que elas não mentem, elas dizem a verdade. Um dia, encontraram-se a hiena e a onça, e deu-se o seguinte diálogo. Olá, onça, ontem eu menti, disse a hiena. E a onça respondeu, olá, hiena, eu também menti ontem.
Qual dia da semana que aconteceu o encontro? Segunda ou domingo, não quinta. Não sei. Faz aí. Pensa aí. Faz o teste aí para ver se pode ter sido na segunda, no domingo. Qual dia da semana que pode ter acontecido esse diálogo. Verifique aí. Tem que atender aos requisitos aí, né? Podemos? Que dia que foi? Quinta-feira? Todos conseguiram achar a quinta-feira? Preciso corrigir não, né? Validar aqui? É quinta-feira mesmo. Mais um aí para vocês. 4 irmãos. 4 irmãos encontraram-se após um longo período distantes, cada um retornando com uma profissão: médico, engenheiro, arquiteto e advogado. Agenor não era advogado nem médico. Cláudio não era engenheiro nem advogado. Se Agenor não era engenheiro, então Patrício não era advogado. Mateus não era médico nem advogado. Patrício não era médico nem engenheiro. Qual a profissão de cada um? Oi? Alguém vai ser. Tem uma condição aí, ó. Não é uma afirmação. Se Agenor não era engenheiro, então Patrício não era advogado.